nosso painel é composto pelo nosso médico de Clínica Geral, o Dr. Pedro Lopes, um aplauso. Pela nossa médica dermatologista, a Dra. Alexandra Osório. E pelo nosso dentista, o Dr. Pedro Ferreira Lopes. Um aplauso para eles. Bem-vindos. Bom, bem-vindos, muito obrigada. Traz um cato consigo hoje, doutor. É um aloe vera. Ai, um aloe vera, está bem, muito bem. Bom, antes de passarmos às nossas... ver um dentista com um cato na mão, enfim... É decorativo. Não, digamos, pelo menos lança logo a nossa curiosidade. Eu não sei se algum dos presentes teve como professor o João Lobo Antunes. Teve? Eu. Teve. Então, primeiro vamos deixar aqui a nossa homenagem, depois se o Pedro quiser dizer alguma coisa. Infelizmente ontem partiu o João Lobo Antunes, um homem fantástico como clínico, como neurocirurgião, como homem da ciência e do conhecimento. Tive também o privilégio de entrevistar várias vezes, era um homem que escrevia primorosamente, aconselho vivamente que procurem o que ele deixa como legado literário e deixa também uma enorme saudade. Nasceu em Benfica em junho de 1944. Eram 6 irmãos, um deles o escritor António Lobo Antunes. O pai, neurologista, colaborou de perto com Egas Muniz. Seu tio-avô é considerado o pai da neurocirurgia portuguesa. No segundo ano de medicina, com 18 anos, conseguiu pela primeira vez 20 valores, formou-se com quase tanto, com 19,47. Caso raro na faculdade. Fez o que faltava da neurocirurgia nos Estados Unidos, onde ficou 13 anos, trabalhou no Instituto Neurológico de Nova Iorque, ensinou na Universidade de Colômbia, voltou em 1984, por razões de família. Foi diretor de serviço no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, dedicou-se ao estudo do hipotálamo e da hipófise, os cantos do nosso cérebro, que controlam vários processos metabólicos, como a temperatura, a fome, a sede. É autor de mais de 150 trabalhos científicos e editou 4 livros. Publicou também 4 coletâneas de ensaios. Ainda há dias recordado como o primeiro médico da história a implantar um olho eletrónico no cego. Desde então, já fizeram mesmo 15 vezes, permitindo aos invisuais ver algumas formas e distinguir certas cores. Pediram-lhe tantas vezes, só mais um pouco, e ele dava, se podia. Na especialidade que eu escolhi, me é pedido muitas vezes mais tempo de vida, que é um pedido extraordinário. Já tive doentes que me pediram mais uns meses para ver o Campeonato do Mundo de Futebol. Lembro-me de um deles. E de facto, lá se fez mais uma operação, lá se ganhou mais uns meses, ao chegar ao casamento de uma filha, ao Natal. Era um cirurgião reputado de olhos postos na sociedade civil. Fez as escolhas que quis entre a democracia e os que nela gravitam. Foi mandatário nacional de Jorge Sampaio nas presidenciais há 20 anos. Foi outro tanto com Cavaco Silva nas presidenciais há 10. Com Cavaco chegaria mais tarde ao Conselho de Estado. Ganhou tanto o Prémio Pessoa, o Prémio Nacional de Saúde, o Prémio da Universidade de Lisboa e muitos outros lá fora, não só pela neurocirurgia, como também pela ética médica. No último 25 de Abril, recebeu a Gran Cruz da Ordem da Liberdade, das mãos de Marcelo. João Lobo Antunes era atualmente o Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, morre aos 72 anos com cancro. Só no ano passado abandonou a sala de cirurgia quando soube que a doença lhe batia à porta. Era ao saber, não sei se os alunos querem dizer alguma coisa. Emocionada, natural. Foi um grande homem, um grande médico, revolucionou muito a neurocirurgia cá em Portugal. É um homem com muita visão, sabia qual era o caminho que queria fazer, puxou por muitos neurocirurgiões cá em Portugal um exemplo de dedicação, de trabalho de muitos anos. O esforço que ele fazia diariamente, intelectual e físico, e conseguia transmitir para o resto da equipa a paixão que ele tinha pela medicina e sobretudo pela neurociência, e que contribuiu muito pela evolução cá em Portugal, e um marco importantíssimo para a neurocirurgia cá em Portugal ser reconhecido assim. Um grande beijinho para a família toda e estamos muito tristes por esta perda tão importante na ciência. Eu gostei, o Pedro também teve um contacto. Foi um homem muito importante para a neurocirurgia, mas também para o ensino médico em Portugal. Eu tive a oportunidade de privar com ele enquanto Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina de Lisboa,
e, portanto, trabalhei de perto com ele em atividades académicas e, de facto, foi um homem que tinha uma visão, como a Alexandra referia, não só para a sua especialidade, mas também para o ensino da medicina. Aquilo que hoje em dia é uma das principais referências em termos de investigação médica em Portugal, que é o Instituto de Medicina Molecular, tem genes naquele homem e, portanto, a sua visão vai persistir enquanto houver investigadores portugueses e estrangeiros a continuarem a vir para Portugal, a estarem sediados naquele instituto, a desenvolver a ciência e a contribuir para um maior conhecimento daquilo que é a neurociência e outras áreas da medicina que são fundamentais. Agradecemos as vossas palavras, vocês que foram discípulos dele. Eu aproveito para endereçar aqui os nossos pêsames à família. João Lobo Antunes deixa 4 filhos, mas pelo menos uma das filhas é muito conhecida do grande público, é a Paula Lobo Antunes, colega aqui do lado artístico, digamos assim, atriz, normalmente está nos elencos da nossa concorrente na TVI, mas uma menina encantadora, e que me lembro que o pai não queria que ela fosse atriz no primeiro momento, e ela ainda andou em medicina, e depois um dia foi ter com o pai, este homem que tinha esta visão, e disse, não vai dar, eu não vou ser médica. Eu acho que ela inclusive chegou a licenciar-se, eu vou ser atriz, e ele disse, então vamos para a frente com o teu sonho. Eu tenho outro filho, também nossa colega, pediatra, Margarida Lobo Antunes. Há outra também, pronto, então o legado fica muito bem entregue, e daqui mandamos um grande beijo à família Lobo Antunes. Vamos então continuar agora com as nossas matérias normais. Vamos então chamar aqui para cima do balcão, digamos assim, a questão que foi enviada pela Ana Rita Esteves, que se queixa de umas marcas brancas na língua. Vamos então ler o que ela nos mandou. Ao acordar, aparecem-me umas manchas brancas na língua e gengivas. Também sinto algum ardor e dormência. Isto aparece-me por longos períodos e depois desaparece. Já viram algo do género? Portanto, isto é parecido, doutor Pedro Ferreira Lopes. Nesta pergunta, isto realmente é uma situação atípica e aquilo que mandou umas fotos, não sei se poderão também mostrar, e o que acontece é o seguinte, se ainda não tivesse tido qualquer tipo de avaliação, a primeira coisa que era aconselhável era fazer exames de diagnóstico, como por exemplo biópsias, podiam ser excisionais ou desfoliação, para tentar entender exatamente que tipo de lesão era esta. Tendo em conta que aqui refere que já recorreu a vários especialistas e não conseguiram chegar a uma conclusão, e partindo do princípio que isso foi feito, eu vejo aqui 2 hipóteses possíveis, tendo isso em conta. Uma delas, em que aparenta esta senhora ter alguma macroglossia, portanto a língua com uma dimensão um pouco aumentada, poderá ser uma lesão de mordedura noturna, em que acontece que ela fica a morder a língua durante a noite enquanto dorme, e o que vai acontecer vai provocar uma diminuição do aporte vascular da extremidade da língua, e daí ela referir ardor e dormência da língua devido a essa diminuição do aporte vascular. Existem algumas doenças sistémicas, como por exemplo o síndrome de Behçet, que provoca umas úlceras, que poderá ser ou não, apesar das úlceras geralmente terem um aspecto ligeiramente diferente, mas é uma doença sistémica autoimune, e que por vezes está associado a outro tipo de lesões nas mucosas, e poderá também ter aqui alguma carência vitamínica que possa estar a levar a este tipo de situação de quadro estranho. Mas que nessas situações não dá a dormência, por isso, a mim parece-me que tudo indica que pode ter a ver com uma lesão de mordedura. O que é que pode fazer? Obviamente, ir a um médico dentista, reavaliar a situação e, se necessário, meter um protetor bucal que lhe vai permitir que durante a noite não morda a língua. E se for essa a situação, obviamente, deixa de lhe aparecer este tipo de... Portanto, tem solução. Exato. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quantas biópsias a senhora fez à língua? Não diz, exatamente. Então, eu como dermatologista, estas lesões têm que ser biopsadas, porque esta falta de sensibilidade pode ser pela infiltração da própria lesão, isto pode ser um líquen plano também, mas apesar dela ter... Mas o líquen plano, ou pode ser uma lesão autoimune associada em que há o líquen plano e numa fase em que ele não está completamente instalado.
e, portanto, isto tem que ser avaliado com uma biópsia para ver qual é o tipo de padrão de infiltração que pode dar esta sensação de Mas agora estava a dizer, parestesia. tendo em conta já foi vários especialistas. É que é um bocadinho ingrato nós estarmos a pronunciar sem conhecer o resto da história. Acho E que outros deve elementos ir- que são muito importantes, Exato. nomeadamente se há queixas articulares, se há úlceras genitais, por Genitais. exemplo, BC, que são muito mais sugestivas da tal doença de Bessa que o Pedro falava. Portanto, há aqui um conjunto de outros sinais, se há febre, se há outros sinais sistémicos que possam ser indicativos de uma doença sistémica. Deve ir a 3 especialidades. Ao dentista, ao médico dentista, de ir a um médico de medicina interna e ir a um dermatologista. Claro. 3. Tem que ser avaliado. Muito bem, portanto, temos mais algum recado a dar a esta senhora? O nosso cato não é para este problema. Não, isto aqui tem mais a ver... Eu estou inquieta com o Eu vou explicar. Isto aqui tem mais a ver com... Aqui estão umas goteiras, neste caso não seriam este tipo de goteiras, mas para proteção sim. dentária. Isto aqui tem uma solução água e sal que ajuda na cicatrização, assim como o aloe vera também é um cicatrizante. Daí estar aqui o cato. Obviamente não vou meter as folhas com picos na boca, que é mais ser um bocado desagradável. Existe disponível no mercado uma preparação, um gel que se vende em saquetas de sulfato de condroitina e ácido hialurónico que ajudam na cicatrização destas lesões e que podem melhorar pelo facto de revestirem a questão da sensibilidade, porque se os nervos ficarem protegidos das secreções da nossa boca, vão melhorar seguramente a parte sensitiva aqui associada. E, portanto, essas saquetas estão disponíveis na farmácia, têm ácido hialurónico e sulfato de condroitina, é a única substância que há, não vou dizer a marca, mas é a única disponível, portanto não há Mas grande uma coisa dúvida. curiosa aqui é que, por um lado, tem dormência, por outro lado, tem ardor. É tipicamente neuropático. Exatamente. Tem as duas... Tem dois... Neuropático. É por lesão das terminações nervosas Lá sabem. periféricas. Vocês lá sabem. Muito bem, vamos a outra questão que aflige homens. Passamos então à segunda questão. Esta é para a doutora Alexandra. A dúvida é da Carla Paiva, que está preocupada com o marido. Bom dia, doutores. O meu marido não tem barba e gostaria de saber se existe alguma medicação ou tratamento que facilite o aparecimento dos pelos. Doutora Alexandra, o que é que se diz esta senhora? Gostava de ter um marido com barba. Exato. Bom, a distribuição dos pelos, isto é uma questão genética, não é? Se não houver folículo piloso, não vai crescer barba. Há homens que não têm barba. É sério? Pensei que... Sim, são os bebés Não foram à eternos. tropa? São os bebés eternos, mas há homens que não têm muita barba. Têm Olha, se me dava um jeito, que eu não gosto cá disso das barbas grandes e não sei o quê, não gosto. Não E, portanto... Esse é feedback um bocadinho... Não está a ouvir. Mas deve-se fazer um estudo clínico, não é? Nomeadamente o estudo hormonal, não estou a dizer da testosterona, que é um homem, portanto deve ter testosterona, mas tem a ver, mais a ver com as glândulas tiroideias, a suprarrenal, do cortisol, etc. E ver se existe alguma alteração que possa justificar a falta do estímulo ali da barba. De qualquer forma, também é preciso diferenciar a história clínica que é. Imagine que tem barba e de repente aparece-lhe uma lesão nodular, assim como se fosse uma moeda, com falha da barba. Chama-se alopecia areata da zona da barba. Essa alopecia areata pode haver várias lesões. Tu tens alopecia areata? Não tem. Aqui assim. Já tiveste aí? Aqui assim, já tive barba. Eu explico o que aconteceu. Não, Já tiveste barba? Já tiveste uma lesão sem barba? Alguma vez? Assim? Era o que eu ia dizer. Eu pronto. tive aqui umas verrugas. Depois, entanto, queimei com aquele Mas ácido. isso é diferente. Isso é uma lesão do folículo piloso e desaparece a barba. Eu é logo com ácido. É para queimar. Ácido, faz favor. Tu gostas das sensações fortes. Mas há homens que têm barba como o J assim forte, mas têm zonas assim dedadas sem barba, que é uma coisa perfeitamente natural. Não há doença associada, é assim mesmo. Ao facto deles fazerem muitas vezes a barba, diminui determinadas áreas, não é? Do pelo. Agora, falando das coisas mais sérias, que é a alopecia areata, muitas vezes aparece uma lesão nodular, desaparece a barba de repente, que pode recuperar com alguns tratamentos que eu vou falar agora a seguir, ou espontaneamente. Muitas vezes essa alopecia areata, estas lesões nodulares, podem aparecer em várias, coalescer e darem origem que a pessoa fique sem barba. Portanto, é uma das respostas. A alopecia areata é uma doença autoimune em que existe uma agressão do nosso corpo contra
contra a base do pelo e, portanto, é uma doença que tem que ser tratada com determinados cremes. Nomeadamente, há um gel na farmácia, um gel Rubifian, que, portanto, provoca que a pele fique um bocado irritada e encarnada. Podemos pôr corticoides locais com pomada. Podemos usar tratamentos um bocadinho mais agressivos, mas não doem muito, que é uma Dermapen, que é uma canetazinha com uns piquinhos na pontinha, que consoante a profundidade que queremos chegar à zona da raiz do pelo, aplicamos o corticoide ou um bioestimulador ou fatores de crescimento na zona da barba. Aplicamos a caneta fazendo riscos assim, e ela vai picando a pele e aumenta a penetrabilidade, tipo tatuagem, mas é médico, não é? Com o produto, aumenta a penetrabilidade do produto dentro da pele e é terapêutico, porque a própria agressão vai estimular e bloquear a própria doença. Podemos também fazer ligeiras injeções localizadas, não é como uma agulha destas que é enorme, muito pequenininha, que não dói, a pessoa quase não sente porque é muito fininha, e injetamos um produto na zona da barba, onde não existe barba, não é? Fátima Lourenço tem um companheiro que tem dois locais na barba no tamanho de uma moeda de 2 euros. Pronto. Obrigado pela precisão. Exato. Exato. Se foi há pouco tempo, deve investir, ir a um dermatologista, que ele faz este tipo de tratamento para recuperar a barba. Se não, muitas vezes ao final do mês consegue-se. 1 mês, 2 meses e vitaminas, consegue-se tratar disso. Se for difícil, tem que se avaliar o doente na globalidade, a ver se existe uma doença por trás que esteja a dificultar a resposta deste tipo de tratamento, que é super eficaz. Muito bem. Para, quem sabe, fazer um tratamento destes, ou outro qualquer, ligue 760 100 300. Já sabem então que o prémio da manhã são 5 mil euros, o prémio da tarde são 15 mil euros, e ligando durante a manhã o 760 100 300, fica inscrito para estes 2 prémios. Portanto, está a concorrer a 2 momentos diferentes. Portanto, ligando durante a manhã, pode ganhar 5 mil euros, pode não ganhar 5 mil euros, mas como continua inscrito, pode ir buscar 15 mil euros logo à tarde. Portanto, são tudo boas razões para ir ligando agora, durante a manhã, o 760 100 300. Ligar durante a manhã é a forma mais inteligente de rentabilizar o investimento que faz de 74 cêntimos, que é quanto custa ligar o 760 100 300. Porque só ligar à tarde, logicamente, só se está a inscrever no passatempo da tarde. Portanto, só está a concorrer aos 15 mil euros. Assim, está a concorrer a estes 20 mil euros que a SIC hoje vai dar-lhe durante todo o dia. Mas para isso é preciso que ligue 760 100 300. Eu vou aproveitar para reforçar esta ideia. 5 mil euros é muito dinheiro e como estamos no final do mês, eu gosto sempre destas coisas porque acho que são psicológicas na economia de todos nós. Final do mês, já estamos em esforço, mas já vem aí qualquer coisa e se calhar este é o momento indicado. 5 mil euros de manhã, 15 mil à tarde, é um bom produto financeiro, não encontra melhor em lado nenhum, porque custa 60 cêntimos mais IVA e se tiver a sorte de ganhar, bom, está ultrapassado e muito o investimento. Portanto, vamos dar por volta da 1 da tarde, hoje não temos prémio intermédio, mas é uma sexta-feira mágica, ainda por cima uma sexta-feira com muito bom tempo. Se por acaso vai sair, o que eu percebo perfeitamente, porque se calhar apetece, mas leva o telemóvel e vá ligando. Bom, vamos então continuar com a consulta. Desta vez é o nosso médico de clínica geral que tem que aqui esclarecer-nos. O Dr. Pedro, quem nos contactou foi o José Silva, que tem uma coisa complicada. Portanto, diz ele, tenho frequentemente muco a escorrer do nariz para a garganta e sinto dificuldades respiratórias e dores de cabeça. Já fui operado ao desvio do septo nasal e já fiz tratamentos com antihistamínicos, mas não tenho grandes resultados. Tenho 31 anos e preciso de ajuda. Estas situações são, infelizmente, muito frequentes e muitas vezes subtratadas, ou seja, o tratamento é feito com antihistamínicos por períodos de tempo relativamente curtos e não se resolve a situação que está na base. Este quadro parece corresponder a uma situação de rinocinusite. Rinocinusite é uma inflamação da mucosa que reveste a cavidade nasal e os seios perinasais. Temos aqui as fossas nasais e aquilo que acontece é que quando há inflamação destes tecidos que revestem esta zona anatómica, vai haver produção de muco. E esse muco pode ou escorrer pela zona do nariz, estou aqui a enfiar a caneta no dedo do nariz do boneco. Mas este não tem muco. Está suadinho. Que se chama rinorreia anterior, ou seja, quando escorre para a frente, ou pode correr para trás
que se chama rinorreia posterior, e vai escorrer para a garganta e, portanto, vai ser deglutida, como se vai misturar com a saliva, ou é expelida, se a pessoa assim o entender, de facto. Estes quadros podem Qualquer dos quadros não deve ser agradável. Não, Santinho. Às vezes na missa é o que ouves mais. O silêncio faz... Exatamente. Porque muitas continuar. vezes estes quadros, como complemento da rinorreia, portanto, do tal corrimento nasal, acompanham-se também de dores de cabeça intensas, porque pode haver uma obstrução dos orifícios de drenagem que permitem o arejamento dos seios perinasais, com a acumulação deste muco, que depois muitas vezes vai sobreinfetar e, portanto, vai dar dores de cabeça intensas, muitas vezes por trás da zona dos olhos, que são muito incomodativas e que fazem com que as pessoas tenham uma qualidade de vida muito comprometida, de facto. Estes quadros podem, quando há desvios do septo, resultar desse desvio do septo, porque se houver um desvio do septo nasal, que vai estar aqui mais ou menos no meio, o que vai acontecer é quando há inflamação, a cavidade que é mais estreita vai ficar colapsada e, portanto, vai ficar menos arejada. E, portanto, todas as secreções que são produzidas acumulam-se e não são drenadas. Portanto, tendo sido corrigido o desvio do septo, importa perceber se há também algum contexto de atopia, de alergia aqui por trás. Porque muitas destas pessoas têm uma hiperreatividade a determinadas substâncias, ou do ambiente doméstico, ou do ambiente profissional. Nós não sabemos a atividade profissional deste espectador, mas pode acontecer haver um quadro permanente de estimulação por algum alergeno que vá provocar uma inflamação crónica. Os antihistamínicos podem ajudar, mas muitas vezes isoladamente e por curtos períodos não são suficientes. Ou seja, com os elementos que temos e que são limitados, o que eu sugeriria era, em primeiro lugar, fazer uma boa higiene nasal, utilizando para isso ou água do mar ou uma solução de soro fisiológico para permitir manter a cavidade nasal bem limpa, e depois fazer um ciclo de tratamento com antihistamínicos e com corticosteroides inalados, ou seja, um spray com corticosteroide que vai complementar o efeito antihistamínico e permitir a desinflamação completa desta situação, desta mucosa, e melhorar os sintomas. Há um outro quadro que pode estar aqui associado, que é o refluxo gastroesofágico. As pessoas muitas vezes têm a ideia que o refluxo gastroesofágico é apenas dores de estômago, ou azia, ou a regurgitação, ardor, mas não é necessariamente só isso. Quando nós temos episódios de refluxo, esse refluxo não tem que ser líquido, pode ser sob a forma de um aerossol. E se for sob a forma de aerossol, pequenas partículas de ácido vão refluir através do esófago e podem atingir não só, por exemplo, a laringe e as cordas vocais, como também a mucosa nasal. E muitos quadros de rinocinusite, de laringite e de outras inflamações da árvore respiratória superior que são recorrentes e não respondem, ou seja, são refratárias aos tratamentos médicos, resultam do não tratamento de uma condição de base que, neste caso, poderia ser o refluxo. Portanto, eu tenho essas três coisas, doutor. Eu tenho desvio do septo nasal, eu tenho refluxo, eu tenho tudo. Não se nota nada. Não, mas o que é engraçado, o doutor agora falou neste tratamento de algum tempo prolongado. Pelo menos 3 semanas. Exatamente. Eu estou na terceira semana, a chegar ao final da terceira semana do antihistamínico e tenho andado impecável. Impecável. O que é importante é, perante os primeiros sintomas, iniciar logo o tratamento, porque se a inflamação se agrava de tal forma, torna-se crónica, e portanto quando ela persiste mais de 4 semanas chama-se uma rinocinusite crónica, é muito mais difícil de reverter, e portanto devemos estar muito atentos a isso. E se não houver resposta, devem-se procurar outras causas, porque muitas vezes muitos destes doentes têm refluxo, mesmo que não tenham queixas típicas, têm queixas que são extraesofágicas, são queixas atípicas, e que devem também ser controladas. Muitas vezes é tão simples como fazer uma prova terapêutica dando um inibidor da bomba de prótons que vai reduzir a acidez gástrica e, portanto, vamos conseguir perceber se há ou não ali algum efeito do refluxo na gênese dos sintomas. Muito bem explicado. Há uma maneira de... No outro dia aprendi uma coisa completamente diferente daquilo que nós aprendemos com um otorrino, que estes sprays que colocamos no nariz, não devemos aplicá-los assim, normalmente pomos assim, não é? E aplicamos direitinhos. Não. Devemos estar barriga, cabeça para baixo, assim, completamente, e aplicar o spray e... Porquê? Mas cima direto aos olhos. Não é nada. Assim, vamos cada tanto assim com a cabeça olhos. assim. Tens que enfiar no nariz. E tem que enfiar... Daí. Tem que enfiar o spray no nariz e, ao fazer isto vai diretamente para esta zona que às vezes é difícil de atingir. E é esta zona que está muito inflamada e de hematose inchada. E muitas vezes as pessoas tendem a usar sprays nasais, nomeadamente estes com água do mar, que têm muita força. E a pressão, porque há várias forças, força 1, força 2, força 3. As pessoas tendem logo a ir para a força mais intensa porque sentem os sintomas com muita intensidade. Maximum power. E, portanto, acham que vão resolver mais depressa. Não é assim, porque muitas vezes a força excessiva, a pressão excessiva da água do mar
contra a mucosa nasal, provoca lesões e agrava ainda mais a inflamação e pode até estar associado a hemorragias nasais. Portanto, mulheres do país, se entrarem na casa de banho e virem o vosso marido assim, Exatamente. não se assustem. Olha, é mesmo assim. É mesmo assim. não se assustem. Está bem? Estou a limpar os seios perinasais. É assim que se diz? Sim. Muito bem. Muito obrigado. Vamos Doutor prosseguir? Pedro Ferreira Lopes, a próxima questão é para si e está relacionada com elixires orais. A Emília Souza escreveu o seguinte: tenho problemas de mau hálito e tenho tentado contrariar esta situação com o reforço da higiene oral. As soluções orais para bochechar são eficazes? São, não são? Há umas que fazem mal e que deixam marcas nos dentes, não é verdade, doutor? Sim, também. Isto é preciso contextualizar a situação. É assim, e eu reparo que é muito recorrente o tema da halitose. As pessoas, falando um pouco em termos gerais, cerca de 90% dos casos de halitose têm origem na cavidade oral, ok? Em que grande parte deles tem a ver com a higiene oral. Obviamente que pode haver um reforço de higiene oral, mas se tivermos a boca com tártaro e com uma adaptação, por exemplo, de restaurações, vai levar a uma halitose que não desaparece por mais que escove os dentes. Porquê? Porque tem que ir ao médico dentista, fazer uma limpeza, remover aquele tártaro todo e aí sim, tendo um cuidado extremo de higiene oral, vai reduzir a possibilidade de ter essa halitose. Neste caso, os elixires, numa situação em que não faça nada, só em casa tente melhorar a higiene oral e bochecha com os elixires, o que vai fazer é mascarar a situação. Porquê? Porque geralmente têm aromas de menta e nesse aspecto vai reduzir um pouco a halitose pelo aroma. Existem alguns elixires que têm substâncias antibacterianas, como a clorhexidina ou o triclosan, e nesses casos poderemos também ter uma redução da halitose pela redução das bactérias claro. Na boca. É muito importante, quando as pessoas referem estes quadros de halitose, dirigirem-se ao médico dentista para uma avaliação. Porque muitas vezes tem a ver com cáries, tem a ver, como eu disse, restaurações mal adaptadas, próteses mal adaptadas, claro. E isso poderá ter uma das causas. E resolve-se facilmente. E resolve-se facilmente fazendo o tratamento. Também existem casos que pessoas têm as amígdalas muito cavernosas, em que há situações que há acumulação de detritos alimentares nessa zona, que depois provoca uma putrefação e isso também, portanto, provoca uma halitose, e aí é mais difícil de resolver, em que poderá passar pelo gaguejar com água e com elixir para tentar remover. Ou pela remoção das amígdalas. Ou a remoção das amígdalas, exatamente. Estavam aqui a fazer nada. Isso é mais se tiver infecções recorrentes e por aí afora, aí poderá ter... Sim. Eu tinha uma por mês. Pronto. Muitas vezes o problema... mais de 4 muitas vezes o problema é que há pessoas que têm amigdalites recorrentes, removem as amígdalas e passam a ter laringites. Pronto, porque a amígdala também serve ali como quase uma barreira de proteção à infecção e à proliferação bacteriana. Portanto, aquilo que eu aconselho é, inicialmente, ir a um dentista fazer uma avaliação precisa do que se passa e depois, a partir daí, então, a higiene oral e por aí fora. A parte alimentar também é importante, obviamente, se tivermos uma alimentação, cebola, alho, esse tipo de alimentos, obviamente que isso também vai dar uma halitose pouco agradável. Portanto, aqui... para começar, eu penso que ir ao dentista, só é tratamentos, fazer tratamentos e depois, a partir daí, então, a tal higiene oral, cuidado, isso é fundamental. Muito bem. Temos mais uma questão, doutora. Temos mais uma questão e tem a ver com, acho que perda de peso. Portanto, é para a doutora Alexandra Armanda Alves, tem 50 anos e perdeu 25 quilos no ano passado. Fiquei com o rosto um bocadinho envelhecido, com rugas e flacidez e o corpo também flácido. Perdi peito, glúteos e a barriga também está com pele enrugada. Tenho 50 anos, já comecei a fazer exercício e mantenho o peso. Agora, doutora Alexandra, o que é que podemos aqui aconselhar a esta senhora que, pelos vistos, fez uma mudança de vida. Uma mudança de vida importante. Mas, quer dizer, nós podemos falar um bocadinho das dicas e dos tratamentos que podemos ajudar este tipo de pessoas, não é? Não vou dizer os meus segredos todos, mas as dicas principais. Uma das coisas principais é quando os doentes estão a perder peso, não façam dietas hipocalóricas drásticas de repente, porque o corpo tem que se adaptar. É possível fazer dietas mais proteinadas, progressivas, de modo a que não haja perda da qualidade da derme. Quando nós emagrecemos,
emagrecemos dentro do corpo, portanto a gordura à volta dos órgãos desaparece e todo o nosso semante por fora também fica com menos gordura. A gordura que está por baixo da derme é uma forma de sustentabilidade da pele. Quando ela desaparece, as fibras da derme também ficam um bocado mais laxas e, portanto, há toda uma sensação de queda do corpo. Quanto maior é os quilos que se perde, maior é a flacidez e a queda, não é? Se for 20 quilos, muitas vezes, uma dieta progressiva, consegue-se manter os contornos do corpo, não é preciso cirurgia e pode-se fazer tratamentos estimulando a produção de colagênio interno, não só pela alimentação que se tem, como pelos suplementos alimentares, como a injeção de determinados produtos em determinadas zonas do corpo, por exemplo, na barriga, nos braços e nas pernas, como ao tratamento com radiofrequência e com correntes eletromagnéticas, com a mesoterapia local, com produtos que vão estimular a produção de colagênio, vão alimentar as fibras e a derme com características de firmeza. Em casa, investir muito desde o início do emagrecimento com a aplicação de cremes firming, com cremes com ácido hialurónico, com cremes para hidratar e aumentar a penetrabilidade destes dois produtos e que vão melhorar, há produtos meso-lift do corpo que vão melhorar e evitar a queda da pele. Isto tudo desde o início. Dá para dormir dentro do bidon desse creme. Do bidon deste, exatamente. Não, mas são embalagens grandes e deve-se aplicar 2 vezes por dia e antes da dieta, durante e o após. Na cara, realmente, as pessoas ficam com um aspecto triste, com ar cansado, porque perdem estas maçãzinhas do rosto e vem tudo cá para baixo e perdem o ângulo da mandíbula. Tudo isto, sem cirurgia, consegue-se reconstruir. Sem com o aspecto que há pessoas que têm medo, eu vou ficar com a cara toda inchada. Não é nada disso, super normal. Hoje em dia existem determinados produtos que se injetam debaixo da pele para tratar este andar médio, sem dar volume e que faz um lifting, porque ao colocarmos com uma cânula, que não é uma agulha, uma cânula debaixo da pele, não faz hematomas, conseguimos pôr um produto que está ali durante 2 anos a estimular a produção de colagênio e de elastina e tudo isto recupera e progressivamente vai subindo. Podemos aplicar também fios em determinadas zonas da cara e a pessoa consegue fazer a sua vida perfeitamente normal, porque é uma sutura interna debaixo da pele para reposicionar os tecidos que estavam a cair cá para cima, como também o contorno da mandíbula pode-se ir trabalhando progressivamente com várias técnicas, nomeadamente a carboxiterapia, radiofrequência, cremes, mais estes fios, para tudo ficar no lugar. Quando a situação é muito grave, em que a derme não se consegue fazer este tipo de tratamentos, pode-se avançar para uma cicatrização cirúrgica, ou seja, na cara tem que se fazer um facelift, com o lifting do pescoço também. Nos braços faz-se o lifting em que se coloca a cicatriz em zona T, debaixo da axila e prolonga-se ao longo do braço. Nas pernas, na zona da virilha é a mesma coisa, portanto, em T. Atrás do joelho também pode-se fazer uma cicatriz em T, de modo a que não sejam muito perceptíveis. Na barriga faz-se uma abdominoplastia com a aplicatura dos músculos, porque quando nós engordamos muito, tudo isto alarga, a gordura vai fazer dilatação também dos músculos e, portanto, fazemos a aplicatura, que é uma cicatriz, é uma sutura nos músculos para recuperarmos a silhueta. Olha, sabe e tiramos o excesso de pele. Sabe o que é que eu queria, doutora Alexandra? Ter mais tempo. Esticar o tempo. Eu queria só dar os parabéns a uma blogger, uma youtuber muito bonita, a Maria Vaidosa, que ganhou ontem um prémio fantástico. Ela ajuda muitos adolescentes. Então pronto, Parabéns. Um grande aplauso para os nossos doutores. Muito obrigada. Eu vou trabalhar. Bom fim de semana.